Um lugar chamado Gólgota. Texto Marcos capítulo 15, versículo 22 até o 32. E diz assim o abençoado texto. E levaram Jesus para um lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer lugar da caveira. Queriam dar a ele vinho misturado com um calmante chamado mirra, mas ele não bebeu. Em seguida, os soldados o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com dados, para ver qual seria a parte de cada um. Eram 9 horas da manhã quando crucificaram Jesus. Puseram em cima da cruz uma tabuleta, onde estava escrito, como acusação contra ele, o Rei dos Judeus. Com Jesus crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E assim se cumpriu o que as Sagradas Escrituras dizem. Ele foi tratado como se fosse um criminoso. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e insultavam assim: Ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e torná-lo a construir em 3 dias? Pois desça da cruz e salve-se a si mesmo. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei também caçoavam dele, dizendo: Ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Vamos ver o Messias, o rei de Israel, descer agora da cruz? E então cremos nele. E os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Amados irmãos e amigos, antes que o mundo fosse formado, Deus colocou um incrível plano em ação. Antes que o Sol, a Lua, as estrelas e os planetas se formassem, antes que Deus fizesse o homem, a sua imagem e semelhança, sim, mesmo antes de haver luz no universo, Deus estava determinado a enviar seu Filho amado para morrer por pecadores, os mais perversos, sabe? O precioso versículo da Santa Palavra de Deus diz: os que têm ouvidos para ouvir, ouçam. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 8 está escrito: todos os que vivem na terra o adorarão, menos aquele que desde antes da criação do mundo tem um nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro que foi morto. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. E Efésios capítulo 1, versículo 4 diz: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa por causa do seu amor por nós. Tito, capítulo 1, versículo 2 diz que se baseia na esperança de recebermos a vida eterna. Deus, que não mente, nos prometeu essa vida antes da criação do mundo. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 19 e 20, vocês foram libertos pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito e sem mancha. 1 Pedro capítulo 1, versículo 19, ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês. 1 Pedro capítulo 1, versículo 20. Meus amigos, sei que temos muitas dificuldades para entender algumas verdades, mas o fato é, se você é salvo, você tem estado no coração de Deus desde muito tempo, desde o princípio, pois o eterno Deus determinou que iria salvá-lo em Jesus Cristo, antes de ter formado o mundo. Então Deus enviou o seu único filho ao mundo para morrer na cruz, para que você fosse salvo. O que Deus formulou na eternidade foi cumprido no tempo. Ouça claramente, 1 Pedro capítulo 1, versículo 20. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício de você. Os muitos ministros do reino continuam revelando o Messias, que pisou neste solo, e nos evangelhos revelados a nós, ele fez muito em favor dos fracos na fé, dos caídos, dos pecadores. Ele próprio disse: eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Evangelho de Lucas capítulo 5, versículo 32. E o mestre continua dizendo: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Marcos capítulo 2, versículo 17. Cada momento da nossa vida, o Senhor, desde sua concepção, a sua detenção e julgamento, foi projetado para levá-lo para um momento. Vamos nos aprofundar hoje.
Em um sentido muito real, Jesus Cristo nasceu para morrer. Os seguidores de Jesus Cristo já sabem que o chamado a seguir requer aceitação, sofrimento, morte. Sim, ele veio a este mundo para que pudéssemos dar a sua vida em resgate do povo, pudéssemos ser salvos eternamente, como relatou o evangelista Mateus capítulo 1, versículo 21 e o evangelista Marcos 10, 45. Não perca tempo, vamos seguir o nosso Salvador rumo a Gólgota, vamos observar como ele sofreu por nossos pecados, vamos segui-lo com um sentimento de reverência em um lugar chamado Gólgota. Em Marcos capítulo 15, versículo 22, a Bíblia diz: e levaram ao lugar de Gólgota, o terrível, mais glorioso lugar que tem em minha atenção hoje. Eu não contenho as lágrimas ao gravar esse texto. Eu quero que você veja alguns fatos sobre um lugar chamado Gólgota. Minha oração é para que possamos ver Jesus como ele voluntariamente se entregou, voluntariamente deu sua vida para nos redimir de nossos pecados. A minha oração é para que os pecadores perdidos possam ver sua necessidade de um Salvador. E também minha oração para que todos os verdadeiramente redimidos santos de Deus se lembrem do terrível preço que o Filho de Deus pagou por nós e que possamos sentir o amor de Jesus por nós mais de uma vez, inúmeras vezes, com a ajuda de Deus. Eu quero pregar sobre um lugar chamado Gólgota aqui. Era um lugar de escolha, versículo 22 e 23. Quando os soldados chegaram a Gólgota com Jesus, ofereceram-lhe o vinho com mirra, a Bíblia diz, para beber. Esta era uma mistura narcótica. Ela não foi projetada para o conforto do condenado, foi projetada para a conveniência do soldado. Eles não se importavam quando Jesus e os outros condenados sofriam. Eles ofereceram-lhe a bebida porque a mantinha os prisioneiros a não lutar enquanto eram pregados à cruz. Eles faziam isso para que seu trabalho se tornasse mais fácil. Os presos que estavam drogados não lutavam contra os soldados. Eles não lutavam, eles não gritavam contra a dor de ser pregado numa cruz, tanto quanto que aqueles não estavam drogados. Quando a Jesus é oferecida a bebida para adormecer a mente, ele fielmente recusa. Por que ele fez isso? Você me pergunta? Jesus veio a este mundo para morrer pelos pecados. João capítulo 18, 37. Ele veio para beber a última gota da taça de ira do Pai Celestial. Marcos capítulo 14, versículo 36. Isaías 51, 17. Ele veio morrer pelos inocentes. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Realmente não foram as escolhas de Jesus naquele dia. Ele estava lá para completar o plano perfeito do Pai da redenção. Ele estava lá para fazer do Evangelho da Graça uma realidade no qual nós vivemos hoje, no qual nós experimentamos em alegria em Jesus. Jesus Cristo estava lá para destrancar a porta da salvação e mantê-la aberta para você, para mim e para todos. E ele diz: venham, sejam salvos. Jesus queria fazer o que ele estava prestes a fazer com uma mente clara. Ele não queria fazer drogado, coisa do tipo. Jesus voluntariamente suportou todo o espiritual, o físico, o mental, o emocional das agonias da cruz, sem qualquer alívio. Ele desejava sofrer total medida de punição que era imposta. Ele não merecia mais, voluntariou-se. Em Isaías está escrito: no entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, eram os nossos pensamentos que, por causa das suas próprias culpas, que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Isaías 53, versículo 4. Ele fez isso para mim, ele fez isso para você, por isso eu o louvo com cânticos de adoração e alegria. Querido ouvinte, Jesus também fez o que fez para cumprir uma profecia antiga, Isaías 53, versículo 7 e 8. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo, humildemente, e não disse uma só palavra, ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam sua lã. Isaías 53, 7. Foi preso, condenado, levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Isaías 53, 8. Olhem, os soldados não forçaram Jesus na cruz. Eles não tiveram que segurá-lo no momento em que pegaram os pregos em suas mãos e pés. Eles não tiveram de suportar as maldições, os seus gritos, os insultos quando o pregaram na cruz. Não, como o compositor diz, ele sofreu tudo isso porque ele nos amou, porque ele te ama. Era um lugar de crucificação. O olhar, o versículo 24 e 28, a Bíblia é um livro surpreendente.
Todos os 4 evangelistas escreveram a respeito sobre a crucificação, mas o evento em si nunca é descrito. O mais importante acontecimento da história da humanidade é simplesmente descrito pelas palavras: e o crucificaram. O dia que Deus erguia sua bandeira de amor santo e eterno para os pecadores os piores é reduzido a uma simples frase de 3 palavras e alcançamos a comunhão plena de paz com o eterno Criador. A Bíblia não pode dar-nos muita descrição, mas deixa-nos saber que a crucificação de Jesus na cruz do Calvário foi um evento muito importante. Na verdade, a cruz é a peça central de toda a história do cristianismo. O dia que Jesus foi crucificado, o pecado e Satanás foram derrotados por todos aqueles que crêem no Filho do Homem, que gritou no alto da colina: e está consumado. A crucificação é um evento que merece um olhar mais atento. A cruz de Jesus Cristo na cruz é um evento que deve prender os nossos corações dos remidos. Ao escrever esta mensagem, meus ossos tremem, e se ajoelhar, eu me ajoelho em louvor e adoração, pois Ele merece, Ele é digno de aleluia, Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Olhe para o céu em admiração e estenda a fé em Deus, que amou o pecador perdido o suficiente para permitir que seu filho morresse de uma forma cruel. Isso é algo que o Senhor Jesus sofreu para salvar os pecadores. Você está salvo, eu te pergunto? Eu te pergunto, você está salvo? Se você está, deixe a cruz movê-lo para um estado elevado de obediência. Incline-se de amor por Ele. Se você não está salvo, ó pecador, venha a Ele hoje e será salvo por sua graça. Seu chamado é doce e vem aos ouvidos. Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 28, no qual Jesus Cristo diz: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas e eu lhes darei descanso. Amigo, irmão, irmã, a morte de Jesus de Nazaré e os 2 ladrões naquele dia era apenas um negócio usual para os romanos, algo político. A morte de 3 homens judeus nem sequer fez um bip no radar de Roma. Eu quero que você saiba, enquanto na terra não viu o significado do que estava acontecendo naquele dia, a morte de Jesus Cristo foi a notícia no céu, foi notório no inferno, e o Pai testemunhou a morte do Filho obediente, e ele estava satisfeito. Isaías 55, versículo 11. A penalidade do pecado havia sido paga para sempre. Os pecadores poderiam ser salvos. A crucificação de Jesus Cristo abriu um caminho para Deus que nunca será fechado. Agora todo aquele que vem a Ele pela fé, confiando na sua morte na cruz e ressurreição dos mortos como a sua única esperança de salvação, estarão eternamente salvos pela graça eterna de Deus. Romanos 10, 9 e 13. Isso é que Ele fez para redimir você e eu dos nossos pecados. Amados, era um lugar de crueldade. Versículo 24, 29 e 32. Gosto eu de pensar que a humanidade é basicamente boa. Às vezes meus queixos caem, na verdade. É muito diferente. O homem em seu estado natural é perverso. Foi totalmente contaminado pelo vírus do pecado. Sim, sendo absolutamente corrupto, entregue a si mesmo. O homem sempre escolhe o caminho do mal. Esse é o ensino de Efésios capítulo 2, versículo 1 e 3, no qual Paulo escreve: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Efésios capítulo 2, versículo 1. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daqueles que governam os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Efésios capítulo 2, versículo 2. De fato, todos nós éramos como eles, viviam de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos, como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 3. Recomendo que você leia a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 10 e 23. Não há nenhum ser humano bom na humanidade. O homem está irremediavelmente contaminado, irremediavelmente mal. Ele não pode fazer o bem, ele não pode mudar o seu próprio coração. Na verdade, ele não tem nenhum desejo. Se temos algum desejo celestial é porque Deus colocou em nós. Lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz: e assim também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. E no profundo pântano da depravação humana foram claramente expostas naquele dia no Calvário. A humanidade se encontrou cara a cara com o seu Criador. O homem não se inclinou diante dele. O homem não o adorou. O homem não glorificou.
Quando a humanidade estava cara a cara com o Criador no Calvário, o homem matou o seu Deus. É verdade. Muitas das pessoas no Calvário naquele dia eram pessoas decentes, pelos padrões de outras pessoas. Eles eram bons para os seus vizinhos, eles pagavam suas dívidas fielmente, eles viviam suas vidas, sustentavam suas famílias. Muitos teriam olhado para ele e teriam chamado de boas. As chamadas boas pessoas assassinaram o Deus quando tiveram a chance de tê-lo nesse solo. Observe como a crueldade do homem foi colocada em exibição em um lugar chamado Gólgota. A crueldade demonstrada pelos soldados, versículo 24. Olhamos. Após os soldados pregarem Jesus na cruz, sentaram debaixo dos pés da cruz e lançaram sorte para saber o que cada um levaria. Isto foi feito para cumprir a profecia de Salmo 22, 18. As ações desses homens também demonstram qual difícil e perverso o coração do homem pode ser. Estes soldados de coração duro estavam com os olhos cegos e ouvidos surdos aos sofrimentos do Senhor Jesus naquele dia, gritando no madeiro. Não havia um pingo de compaixão para com o Senhor Jesus Cristo naquele dia no Calvário. Observe comigo a crueldade demonstrada pela multidão que passava, versículo 29 e 30. Quando Jesus estava pendurado na cruz do Calvário, havia um grande número de pessoas que se reuniram para vê-lo morrer. A frase, os que passavam sugeriam que continuasse a passar. Outras palavras, não houve trégua na ação. Uma após outra, as pessoas continuavam passando pela cruz de Jesus. Quanto a ele, somos informados de que balançava a cabeça. A Bíblia diz, nessa sociedade esse era um sinal de desprezo e escárnio. Essas pessoas odiavam Jesus e queriam vê-lo morto. A palavra de ordem era solta Barrabás, crucifica Jesus anteriormente. Também nos é dito que blasfemavam contra ele. A palavra criticou significa blasfemar. Eles repetiam as falsas acusações feitas contra Jesus dos líderes judeus. Eles zombavam de sua afirmação de que iriam ressuscitar dos mortos, versículo 29. Eles diziam, olha, ele alega ser o Salvador do mundo, versículo 30, Lucas capítulo 19, versículo 10. As pessoas que passavam por Jesus naquele dia não estavam preocupadas com o seu sofrimento. Eles não se importavam que ele estivesse em grande agonia, sofrimento. Eles não se importavam que ele estivesse morrendo. Tudo que se importava ali naquele momento era zombar de como ele morreu. Essa é uma humanidade. Isso é o que isso que as pessoas sem Jesus Cristo fazem. Esse é o mesmo espírito que leva as pessoas a ficar nas calçadas, chamar para que uma pessoa suicida pule do alto prédio. Eles não são capazes de atos mais depravados? Olhe, imagine seus queixos se movem com os noticiários quando liga a TV. Veja, é um olhar mais distante. O que aconteceu? No Holocausto, genocídio, muito afora, a crueldade, o preconceito, a crueldade demonstrada pelos sacerdotes, versículo 31 e 32, entre as pessoas que se reuniram naquele dia, estavam os homens que foram responsáveis pela morte de Jesus. Em primeiro lugar, os principais sacerdotes e escribas. Agora, coloque a imagem em sua mente, Jesus foi pregado na cruz, ele estava morrendo, 2 outros homens também foram crucificados, estão pendurados lá. É um vitupério, é uma agonia extrema. Se havia um grupo de homens em Jerusalém que deveria ter um pingo e ser movido por amor e compaixão, era para ser os sacerdotes, sim, com a preocupação piedosa, deveriam ter sido esses homens, mas quando passavam pela cruz, eles não oram, eles não oferecem palavras de conforto, eles não encorajam, eles não oferecem expressões de simpatia ou de desculpas. Eu convivo com pessoas que nos domingos recebem na porta da congregação, pessoas nos seus dias normais são perversas, são cruéis nas palavras, são perversas em jogar para baixo os sonhos de muitos. Quando esses homens passam pela cruz, criticam de Jesus, a palavra tem a ideia de brincar com alguém. Em outras palavras, eles fizeram um cruel jogo de passar e ridicularizar Jesus como ele morreu, escarneciam como o Salvador, versículo 31. Eles alegam que ele não era capaz de salvar os outros e nem a si próprio. O que eles não perceberam é que Jesus ficou na cruz. Não porque ele não podia sair de lá. Jesus ficou na cruz porque ele não iria descer. Ele poderia ter facilmente se salvado naquele dia. Eu prego sobre os mais poderosos, o ser divino aqui, mas sei que Jesus permaneceu na cruz para que pudéssemos salvar o seu povo, para que eu e você pudéssemos ganhar o direito de salvação, ser perdoado dos nossos pecados. Então, ele tem a audácia de insultar Jesus enquanto ele morre?
os sacerdotes, escribas, enquanto as ovelhas de Jesus Cristo perecem. Os que deviam de cuidar se fartam na mesa da luxúria e do dinheiro. Eles ridicularizam dizendo que ele pretende ser o rei de Israel. Eles dizem, se ele descesse da cruz, eles acreditariam. Fato é que nada que Jesus fizesse naquele dia os teriam trazido para um lugar de fé. Eles não teriam acreditado em Jesus. Estes homens são prova evidente de que a religião por si só não tem o poder de fazer os homens santos. A religião deles não ia além de seus corações duros. Eles sabiam sobre Deus, mas eles não conheciam o verdadeiro Deus. Eles eram religiosos, mas eles estavam perdidos. As pessoas religiosas estão entre as mais depravadas que você pode encontrar no caminho, porque eles têm uma forma de piedade, mas negam a eficácia da piedade. Isso torna capaz de justificar o mais terrível dos crimes em nome de sua religião. Não vou citar aqui quais religiões. A crueldade demonstrada pelos outros homens condenados, versículo 32. Nesse dia de Gólgota, até mesmo os outros homens que estavam morrendo desencadeou o seu ódio e veneno em cima do Senhor Jesus, o amado de nossas almas. Diz no texto que eles injuriavam. Esta palavra tem a ideia de encontrar culpa. Também pode significar desenvolver o bem pelo mal. Estes homens morreram provando que não eram nada mais do que pecadores vis, ridicularizavam o Salvador que morreu na cruz. Eles estavam demonstrando sua natureza adâmica, até mesmo enquanto morriam. Claro, Lucas diz que um destes homens veio à fé. Deus abriu seus olhos e ele virou-se para Jesus, orou para ser salvo, e o Senhor Jesus salvou a alma daquele dia pendurado na cruz. No texto, o homem, nós vemos o caminho da salvação. Não é por obras, ele não é por ato religioso, não é por ser bom, é pela fé simples. Jesus, sua obra é consumada na cruz. Salvação acontece quando um pedido de pecador coloca sua fé no evangelho da graça. Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4. Eu não tenho tempo para me deter sobre esses pensamentos, por isso vou apenas mencioná-lo. Você estava representado no Calvário? Havia alguém ali que era igual a você? Olhe bem, talvez você seja como aquele soldado pensando em ninguém, além de si mesmo, levando tudo o que puder, porque você acha que a vida gira em torno de seu próprio umbigo. Talvez você seja como a multidão, perdida e desfeito sem Deus, mas fechando os olhos com os ouvidos surdos para o único que podia salvá-lo. Você entra no campo de zombaria da salvação e do novo nascimento. Você faz luz das coisas sagradas. Você realmente acha que a salvação é uma piada? Olhe bem, você talvez esteja nos principais sacerdotes e escriba. Talvez eu estou falando para um pastor. Você é religioso, você está perdido. Sabe muito bem, mas você não conhece o Deus verdadeiro. Você é uma pessoa boa e moral, todos vê. Você é um membro da igreja. Você é um bom vizinho. Você não bebe, não fuma. No entanto, você nunca se curvou diante de Jesus e convidou para a salvação. Até então, você está perdido em seus pecados. Talvez você seja como um dos ladrões, morrendo mais alheio ao Salvador que está por perto, pronto para salvar. Olhe para ele hoje como um ladrão. Chame Jesus e ele vai salvar a sua alma e garantir sua eternidade. Ele vai te livrar do fogo do inferno, dar-lhe um lugar no céu, um lar. Jesus morreu, Jesus estava lá, ele morreu, ou você era um daqueles que zombavam debaixo da cruz. A conclusão que chega e finaliza essa mensagem. O que os acontecimentos no Gólgota significam para você? Te pergunto e comente abaixo. Você pode ver Jesus morrendo na cruz, regozijar na verdade que ele estava morrendo por seus pecados? Ou você olha para trás naquele dia e diz, é uma boa notícia, foi um bom homem, mas não vejo nada disso além, nada me afeta. Os eventos que ocorreram naquele dia, em um lugar chamado Gólgota, são para a salvação de nossas almas e evita a nossa condenação. Dependendo do que você faz com ele, se você receber Jesus como o único suficiente salvador de sua vida, o Calvário torna-se um lugar de salvação e você recebe um lar no céu. Acredite em Jesus, escolha o caminho certo, saia agora desse pântano de dúvida. Amém? A cruz do Calvário é a linha divisória da humanidade. Em um lado estão os remidos, aqueles que confiaram fielmente em Jesus e são salvos pela graça, a multidão que está indo para o céu. Do outro lado estão aqueles que se recusam em adorá-lo e não dobram os joelhos. Essa é a multidão que está indo para o inferno. Eles estão perdidos. Se você está do lado dos redimidos, você deve se alegrar,
Porque Deus foi bondoso, misericordioso com você, te chamando para fora do pecado e poupando sua vida, tudo por graça divina. Se você estiver perdido, você deve prestar atenção ao chamado e vir a Jesus hoje. Ele vai te salvar e você vir a Ele, não é tarde demais para mudar de lado. Mas venha antes que seja tarde. Deus abençoe você. Era esta mensagem que eu tinha que compartilhar com você. Agradeço por você me permitir estar aí no seu aparelho compartilhando uma mensagem impactante para a tua vida. O que aconteceu naquele lugar chamado Gólgota. Compartilhe, comente, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário e Deus abençoe. Até mais.